Fala galera, Anderson Fortes, engenheiro mecânico, professor do Instituto Federal do Piauí, dando continuidade aqui ao nosso curso de Mecânica dos Fluidos, aqui no módulo de conservação de massa. A gente já passou pelo módulo aqui de fluido, onde a gente viu definições básicas da mecânica dos fluidos, e nesse módulo aqui de conservação de massa, a gente iniciou com cinemática da partícula, taxa de deformação de elemento fluido, em seguida a gente viu análise diferencial e a gente passa hoje nesse vídeo para a análise integral de conservação de massa. A análise integral a gente pode já utilizar o que a gente fez de análise diferencial, onde lá no vídeo anterior, onde a gente fez análise diferencial para um elemento infinitesimal volumétrico, a gente chegou a essa expressão para a conservação de massa, na equação diferencial de conservação de massa, onde a gente tem a taxa de variação de densidade dentro desse volume, desse elemento infinitesimal volumétrico, menos o fluxo de massa por unidade de volume. Isso aqui saindo vai ser igual a zero. O que a gente pode fazer para chegar na equação integral, análise integral, na equação integral de conservação de massa? Basta que a gente integre essa equação ao longo do nosso volume de controle. E aí a gente integrando, a gente vai chegar nessa expressão aqui, integral no volume de controle, ao longo de todo o volume de controle, dessa taxa de variação de densidade dentro de volume de controle, menos a integral ao longo do volume de controle dos fluxos que estão saindo, associados à densidade. Isso aqui iguala a zero. A gente vai utilizar de um artifício matemático que é o teorema da divergência de Gauss para converter essa integral volumétrica em uma integral de área. O que é que ele faz? Ele vai pegar um fluxo associado, a variação em termos de fluxo associado a um volume e transformar isso, vai avaliar isso por meio dos fluxos ao longo de toda a superfície de controle, ao longo de toda a área. Então esse teorema da divergência de Gauss ele pode ser representado da seguinte forma, a integral volumétrica do divergente de uma função ou uma propriedade ao longo de um volume, ela pode ser igual à integral de superfície, uma integral de área, de um vetor n, que esse vetor n é um vetor unitário na direção do diferencial de área, uma direção perpendicular ao diferencial de área, vezes a função que está lá dentro do divergente. Quando a gente aplica essa propriedade nessa expressão aqui, nesse termo, que está a integral volumétrica do divergente de ρv, a gente vai chegar à integral de n vezes ρv dA, onde, lembrando que esse n aqui é o vetor unitário que está representado, está associado ao diferencial de área dA. Ele é um vetor unitário perpendicular ao diferencial de área. Então a gente chega nessa expressão aqui para a nossa equação de conservação de massa na formulação integral. A gente tem uma segunda abordagem que é a utilizada nos livros de introdução à mecânica dos fluidos. Essa abordagem ela parte do princípio de que a maioria desses livros não faz análise diferencial antes da integral. Eles costumam fazer primeiro a análise integral e depois fazem a análise diferencial. Como a gente fez a análise diferencial antes aqui nesse curso, a gente tem a possibilidade de aproveitar isso, de integrar essa equação diferencial para chegar na nossa equação integral. Mas a gente vai mostrar também aqui a abordagem dos livros, que se baseia no fato de que a análise diferencial não foi feita ainda, e ela começa da seguinte forma. Ela considera uma propriedade extensiva qualquer, n, e para essa propriedade extensiva a gente pode definir a sua respectiva propriedade intensiva, nzinho, bastando dividir a propriedade extensiva por massa. O que é que isso quer dizer? Para quem não viu ainda o que é uma propriedade extensiva é aquela que depende da extensão do meu sistema. É uma propriedade que depende da massa. Então, por exemplo, vamos dizer assim, volume. Volume depende da massa, certo? Se a gente tem um dado volume com uma quantidade de massa, se a gente pegar a parte dessa massa e remover, a gente provavelmente vai ter uma redução de volume. A própria massa é uma propriedade extensiva também. Energia total é uma propriedade extensiva, então se eu tenho um dado sistema, ele tem uma quantidade de massa e um conteúdo energético. Se eu remover parte da massa desse sistema, ao mesmo tempo eu vou também estar removendo parte da energia desse sistema. Então essas são propriedades extensivas.
O que é uma propriedade intensiva? É aquela que não depende da massa do sistema. Por exemplo, temperatura. Se eu tenho um dado sistema e ele está a uma dada temperatura, se eu remover metade da massa desse sistema ou dividir esse sistema no meio, eu consigo permanecer com a mesma temperatura. Eu vou ter dois sistemas com massas diferentes, mas a mesma temperatura. Então, a gente pode converter propriedades extensivas em intensivas ao dividir essa propriedade por massa. Então, por exemplo, para a própria massa, que é uma propriedade extensiva, se eu dividir ela pela massa, né, o meu respectivo valor intensivo é 1. Massa por massa vai dar 1. Para a minha propriedade quantidade de movimento linear, que a gente vai estar trabalhando também, que é o produto de massa vezes a velocidade, se eu dividir isso aqui pela massa, a minha propriedade intensiva, né, a minha quantidade de movimento por unidade de massa é velocidade. Para a minha quantidade de movimento angular, que a gente também vai estar trabalhando, se eu dividir ela por massa, eu vou ter que a minha quantidade de movimento angular por unidade de massa é equivalente ao produto vetorial do raio com velocidade. Então ele começa, né, fazendo, a maioria dos livros começam fazendo essa relação entre propriedade extensiva e a sua propriedade respectiva intensiva. Então imagine agora um dado sistema que vai estar atravessando uma região no espaço, que é um volume de controle, devido a um escoamento, e no instante de tempo inicial, esse sistema, essa quantidade de massa, ela coincide com o próprio volume de controle, ou seja, toda a massa do sistema está lá dentro do meu volume de controle. Essa situação inicial aqui. E com o passar de tempo, né, à medida que a gente tem um escoamento, o que acontece? Parte da massa desse sistema vai acabar saindo desse volume de controle. Ó. Então, o meu volume de controle permanece, né, na sua posição, porém, essa massa que estava aqui inicialmente, ela sofre um deslocamento e parte dela acaba saindo desse volume de controle. Para essa propriedade extensiva N, o que a gente tem, né, de definição matemática? A taxa de variação de N com o tempo para um sistema, né, dN dt para um sistema, é equivalente ao limite, né, do N desse sistema no instante de tempo t0 mais dt, menos o N do sistema no tempo inicial, né, isso tudo dividido por ΔT, quando ΔT tende a zero. Então essa é uma definição de derivada, né, ela está associada a esse limite aqui. Então o que a gente pode fazer? A gente pode estar definindo, né, avaliando quais são os valores, né, as relações associadas a cada um desses termos. Então a gente sabe, por exemplo, que a propriedade extensiva N do sistema no instante t0, ela é igual à propriedade contida dentro desse volume, né? Como todo o meu sistema está dentro do volume de controle, a propriedade, né, a respectiva propriedade extensiva dele também vai estar toda dentro do volume de controle. Então, o N do sistema no instante de tempo t0 é igual ao N do volume de controle no instante de tempo t0. Quando a gente parte aqui para a propriedade extensiva N do sistema no instante de tempo t0 mais ΔT, o que ela passa a ser? Ela passa a ser o N2 mais o N3. Né? Então, o meu sistema aqui, a propriedade do meu sistema está representada agora por N2 mais N3. Onde o N2 é equivalente ao quê? A toda a propriedade contida no meu volume de controle. Então, o N do volume de controle no instante de tempo t mais dt, menos o N1. Então, está aqui. N2 agora vai ser o N do volume de controle menos N1. E o N3 continua aqui na expressão. Quando a gente substitui esses termos dentro do meu limite, o que a gente chega? A gente chega nessa condição aqui, ó. O N do volume de controle, né, todo, menos o N1, é equivalente ao N2, mais o N3, no instante de tempo t mais dt, menos o N do volume de controle, né, que seria equivalente ao N do sistema no instante de tempo t0. Aqui o que a gente pode fazer? A gente pode separar esses limites, né? E como é que a gente vai separar? A gente vai separar o limite do N do volume de controle em t mais dt, ΔT, menos o N do volume de controle em t0, então está aqui. Esse termo e esse termo estão aqui nesse limite. O segundo limite que a gente tem vai ser de menos N ΔT
né, no instante de tempo t0 mais ΔT. E o terceiro vai ser esse aqui, ó, n3, né, o limite de n3 sobre ΔT no instante de tempo t0 mais ΔT. E todos os limites, né, quando ΔT tendem a zero. Então essa aqui agora é a minha expressão de taxa de variação de n, né, do meu sistema, a taxa temporal de variação de n do meu sistema, certo? Dando continuidade, o que é que a gente observa? Que esse limite aqui, que está associado à propriedade n do meu volume de controle, no instante de tempo t0 mais ΔT menos t0 dividido por ΔT, ele vai ser equivalente, né, à taxa de variação temporal de n dentro do meu volume de controle. O que é que a gente observa com relação a esse limite aqui, né, de ni t0 mais ΔT vezes ΔT? Então, o que é que a gente pode fazer? A gente pode pegar uma sub-região aqui, que está representando um dni, então ela está representando um dni, de forma que se eu integrar ao longo de toda essa superfície de controle aqui, né, se eu integrar esse dni ao longo de toda a minha superfície de controle, eu tenho o ni total. Então, eu posso avaliar isso aqui como uma integral ao longo dessa superfície de controle de dni t0 mais dt. E esse dni, ele pode ser avaliado como ρ v dA vezes o n, onde esse n aqui é a minha propriedade intensiva, né, a minha propriedade por unidade de massa, vezes ΔT. Então, esse dn aqui pode ser avaliado por essa expressão. O que é que essa expressão indica? VdA está me indicando vazão volumétrica. O ρ, né, quando eu multiplico o ρ por vazão volumétrica, eu estou indicando vazão mássica. E essa vazão mássica vezes o n, né, vai dar uma vazão dessa minha propriedade, certo? E aqui eu tenho também o ΔT. Quando eu substituo essa expressão aqui dentro do meu dni, eu chego a essa expressão aqui, de forma que esse ΔT aqui se cancela com esse, né? E aí eu não tenho mais ΔT na minha expressão, esse limite ele se iguala a essa expressão aqui, ó. A integral ao longo da superfície de controle 1, que na verdade é essa tracejada aqui, de n, que é a minha propriedade intensiva, ρ v dA. A mesma coisa vai acontecer com o 3 aqui, ó, a minha superfície 3. Então, essa propriedade, esse dn3 aqui, ele está associado ao quê? A integral ao longo da minha superfície de controle 3, né, que seria essa aqui, vezes de n, né, que é a minha propriedade intensiva, ρ v dA. Então, substituindo agora esses termos lá naquela minha equação, eu tenho essa representação aqui, ó. dn dt do sistema é a taxa de variação da propriedade n ao longo do tempo dentro do meu sistema, é igual à taxa de variação da propriedade n ao longo do tempo dentro do meu volume de controle, menos o que estaria associado à entrada pela superfície de controle 1, mais o que está saindo pela superfície de controle 3. Existe aqui uma outra questão que aqui, ó, esse produto VdA, ele é um produto escalar entre dois vetores. E o que é que acontece? Quando o vetor velocidade está entrando, que é essa situação aqui representada por essa imagem, ele tem, né, um sentido oposto ao do diferencial de área, o vetor unitário associado ao diferencial de área. E esse produto escalar ele pode ser analisado como V vezes dA vezes o cosseno do ângulo formado entre os dois vetores. Nesse caso aqui, que é uma entrada, esse ângulo aqui é de 180. Então, o cosseno de 180 é menos 1. Então, esse produto aqui, numa condição de entrada, que é a condição de superfície de controle 1, ele é negativo, vai se cancelar, vai se associar esse menos aqui da expressão, então ele vai ter um sinal positivo. Então, eu vou poder somar, né, fazer um somatório dessas duas integrais. De forma que, quando eu junto superfície de controle 1 com superfície de controle 3, eu tenho a superfície de controle de todo o meu volume de controle. Então, aquela minha expressão agora passa a ser essa aqui, que está associada ao quê? A taxa temporal de variação de n de um sistema é igual à taxa temporal de variação de n dentro do volume de controle, mais o fluxo líquido de n
saindo dessa superfície de controle. Saindo por quê? Porque o VDA é positivo numa condição de saída. Ó. Quando eu tenho uma condição de saída, nesse caso aqui que é uma perpendicular, o meu ângulo é 0 e o cosseno de 0 é igual a 1. Então, aqui eu vou ter um valor 1 positivo, né, associado a esse mais aqui. Então, eu tenho esse termo aqui, ele é positivo numa condição de saída. Da mesma forma, se eu tenho um ângulo aqui maior do que 0 e menor do que 90, o cosseno desse ângulo também é positivo. Então, o produto VDA também vai ser um valor positivo, que também está caracterizando uma saída. Então, lembrando, né, que essa expressão aqui, se ela for uma entrada, ela vai ter um valor negativo, e se ela for uma saída, ela vai ter um valor positivo. Como na expressão a gente utiliza, né, convenciona o valor positivo, quer dizer um fluxo líquido saindo.